Olá, meus caros. E o Brasil pode ter aí uma moeda regional compartilhada com os vizinhos aqui da América Latina? E o que isso significaria para o seu bolso? Quais seriam as previsões nesse caso? E caso isso ocorra, o que podemos fazer para proteger o nosso patrimônio se o cenário for negativo? Mas antes de começarmos a conversar sobre esse tema, já vou pedir para você curtir aqui o vídeo, se inscrever no canal se ainda não for inscrito e ativar o sininho. Isso é muito importante para que você continue recebendo aí novos conteúdos aqui do PH Vox. Bom, meus amigos, nós já estamos aí ouvindo há um bom tempo a possibilidade de o Brasil ter uma moeda regional. E isso seria algo similar ao que foi feito com o euro na Europa, né, com os países ali que fazem parte da União Europeia, a maioria deles, né, nem todos aceitaram, como foi o caso da Inglaterra, por exemplo, e alguns outros. Mas aqui no Brasil, principalmente após o início do novo governo, nós estamos aí observando uma possibilidade muito grande de que isso ocorra, pelo menos no discurso. E o que isso impactaria? No primeiro momento, essa criação de nova moeda seria feito através de uma junção entre o Brasil e a Argentina. Chegou-se a ter cogitar que o nome seria peso real. Mas também já fala-se aí da inclusão de outros países, começando primeiramente com aqueles que fazem parte do Mercosul. O atual ministro da Fazenda, Fernando Haddad, recentemente deu uma entrevista falando que nesse momento a ideia está descartada. Mas, quando nós estamos falando de administrações do PT, isso realmente é um fato. E o que isso engloba aí as questões para a nossa vida, o nosso cotidiano, nós, os afegãos médios, o que podemos esperar de uma situação como essa? Justamente para ajudar a entender este cenário, eu estou aqui com o Carlos Chaves, que é especialista no mercado financeiro e de investimento. Carlos, seja bem-vindo e eu já vou aqui iniciar pedindo para você se apresentar para a nossa audiência. Eu trabalho 15 anos no mercado financeiro, sou sócio de uma gestora aqui em Porto Alegre, que trabalha com produtos quantitativos, a gente faz gestão de fundos quantitativos, e nesses 15 anos de gestora, pelo menos, a gente tem uma ideia muito clara do que o investidor deva fazer com relação a montar portfólio. E o mais importante para o investidor hoje é buscar investimentos em ativos descorrelacionados. Carlos, nos últimos tempos aumentaram aí as especulações sobre a criação de uma moeda regional integrada. E o que significa isso para a economia brasileira? Eu acho que isso não vai vingar. Isso aí é uma retórica e eu acredito que seja uma péssima ideia. Eu vou te explicar por que é uma péssima ideia. O Paulo Guedes também, em 2019, veio com essa mesma ideia, que está vindo agora o pessoal do PT. E eu vou te explicar um conceito bem prático para ti e para os amigos que estão em casa, com relação à tragédia dos comuns. A tragédia dos comuns é uma observação que o inglês fez na Inglaterra no ano de 1833. Ele ficou extremamente curioso por que alguns pastos públicos, onde todas as pessoas levavam as vacas para pastar, esses pastos eles se exauriam e se estragavam facilmente. Ao passo que os pastos privados, onde tinha dono, eram extremamente conservados. O que acontece quando tu pode usar um bem que não é de ninguém, nesse caso um bem do Estado, tu vai exaurir, tu vai usar o máximo possível esse bem, não cuidando. Então, no curto prazo, eu quero tirar o mais rápido possível, colocar o maior número de vacas, eventualmente deixar de pastar no meu pasto privado para pastar num pasto público. E isso acontece porque é da natureza do ser humano isso. O que acontece com relação às moedas? Fazer uma moeda única. Uma moeda única, a gente vai estar se unindo a um país como vários países da Europa se uniram em torno de uma moeda única, no euro, onde cada país tem um assento de votação com relação à política monetária. Ou seja, existe uma democracia com relação à votação. Então, o peso da Alemanha, com o peso de Portugal, com o peso de Espanha, todos têm um voto na cadeira para conseguir definir a política monetária para votar.
que aconteceu no início do euro? Países como Itália, Espanha, Grécia e Irlanda começaram a utilizar com muita força esses recursos. Diferente da Alemanha, onde a Alemanha, ela, obviamente, estava bancando completamente essa moeda estável a um juro baixo. Então, o que nós tivemos aqui? A relação que eu faço, a tragédia dos comuns com a unificação de uma moeda. É muito difícil que a gente consiga ter uma convergência de interesses fiscais dentro de um país. Cada país gasta de um jeito. Tem países perdulários que eventualmente vão gastar muito mais do que arrecadam. Existem níveis de inflações diferentes. Então, formar uma moeda única na Europa, a gente já tem experiência. Imagina na América Latina, nós seríamos a Alemanha, entre parênteses, né, entre aspas, bancando os outros países, onde os outros países são extremamente perdulários, onde não tem um controle fiscal e onde nós iríamos carregar nas costas esses países. Então, eu acredito que é uma ideia péssima. Eu acredito que isso não vai acontecer, tá? Porque seria muito ruim para nós, brasileiros, tá? Como, na realidade, foi também ruim para os países mais desenvolvidos na Europa. Carlos, hoje nós estamos vivendo um cenário de insegurança, de certa forma jurídica, no Brasil. E caso essa ideia avance, ela poderia avançar sem a aprovação do Congresso Nacional, por exemplo? Você acredita nessa possibilidade? Eu acredito que não. Eu não sou um especialista em constituições, mas eu diria que seria muito improvável que isso conseguisse ir adiante sem passar pelo Congresso. E não teria que passar somente pelo nosso Congresso, teria que passar por outros congressos. Então, eu acredito que isso aí seja uma ideia inviável e uma ideia onde eu não vejo o nosso governo gastando tanto tempo e articulando tanto para criar uma moeda regional, uma moeda latino-americana. Para mim, isso parece uma retórica de início de mandato. Meu caro, mesmo com esta baixa probabilidade hoje, caso venha acontecer, o que você, como especialista em investimento, recomendaria aqui para nossa audiência para proteger o seu patrimônio, também os seus bens imóveis? Paulo, eu gosto de trabalhar com conceitos bem simples. E o que toda pessoa deveria fazer, a pessoa que está em casa, falando bem no popular, bem no simples, a gente tem que ter um fluxo de caixa positivo mensal. Toda a pessoa física que está me ouvindo, independente de se ganhe um salário mínimo, 10 salários mínimos, tem que buscar ter um fluxo de caixa positivo todo mês. O que significa isso? Significa que sempre tem que entrar mais dinheiro do que sai. Então, se eventualmente diminuir a receita, tem que diminuir a despesa. Então, sempre ter um fluxo de caixa positivo. Isso é a minha recomendação número 1, bem simples para qualquer pessoa na área de finanças pessoais. O que eu acredito? Eu acredito o seguinte, que o Brasil é um país que está bem posicionado por ser um país exportador de commodities. O nosso governo anterior ele fez um bom trabalho, ele deixou a casa bem limpinha. Tá? E eu acredito que o nosso Banco Central independente ele vai conduzir uma política monetária correta. Tá? O que significa isso? Significa que a gente está tendo hoje um juro real, ao passo que a inflação está em torno de 7%, a renda fixa, o CDI, o Selic está pagando em torno de 14%, a gente tem um juro real de 7% ao ano. O que significa isso? Significa que isso está controlando o câmbio, ou seja, o real está se desvalorizando, mas não está se desvalorizando tanto. Numa eventual, eu não acredito nisso, mas uma criação de uma moeda que vai demorar muitos anos, isso não é da noite para o dia, que tu sai dando canetada e tu vai criando uma moeda regional. Se isso acontecer, eu gostaria que a nossa moeda tivesse como lastro o dólar, essa moeda nova. Tá? Então, com relação a investimentos, bem simples, ter um fluxo de caixa positivo e, segundo lugar, trabalhar com a possibilidade de investir em renda fixa, que é um bom momento agora, e numa eventual, que eu não acredito,
criação de uma moeda regional, eu teria que ver, eu não tenho como adivinhar o futuro e dizer o que seria melhor, teria que esperar um pouco mais para que as coisas acontecessem. Tá? O dólar é uma boa opção? É uma boa opção. Tá? Só que tem vários aspectos legais que a pessoa tem que ver, que cada um tem que ver a sua condição específica para eventualmente investir nessa moeda e sair do real. Tá? Só para dar um exemplo, o dólar hoje, uma renda fixa nos Estados Unidos está pagando em torno de 4%, aposto que a inflação é 7%. Então existe uma diminuição do poder de compra do americano que recebe em dólares nos Estados Unidos de 3 pontos percentuais ao ano hoje. Hoje, o brasileiro que recebe em reais e investe num tesouro direto, numa renda fixa garantida pelo governo brasileiro, ele tem um juro real de 7 pontos percentuais ao ano. Então, são contextos em que muitas vezes as pessoas não falam, o pessoal se apavora muito no Brasil, acha que vai acabar. O Brasil é um país muito grande, apesar de tudo que a gente está vivendo, exportador de commodities. Então, tem que olhar bem os big pictures para não, de certa forma, agir por impulso e, eventualmente, cometer um equívoco e ter uma desvalorização muito grande do seu patrimônio. Vou dar um exemplo. No final do ano passado, ficou aquela retórica de que tinha que mandar dinheiro para fora do país e investir em empresas de tecnologia. De lá para cá, o câmbio aqui ele valorizou 5% e as empresas de tecnologia perderam 33% nos Estados Unidos. Então, é um assunto extremamente delicado, cada pessoa tem o seu contexto de vida e sair do real para ir para o dólar não é tão simples e não é tão barato como as pessoas comentam. Carlos, eu agradeço muito aqui em nome de toda a equipe a sua disponibilidade e o seu tempo. E caso a nossa audiência queira encontrá-lo e conhecer um pouco mais aí sobre como você pode ajudar nesse sentido, como eles podem fazer? Eu estou presente muito na plataforma do Twitter, @cgchaves no Twitter, onde as pessoas podem enviar perguntas e me contactar. Eu faço um trabalho voluntário de fazer palestras e principalmente falar sobre finanças pessoais, tentando trazer para uma linguagem mais simples possível e fazer com que as pessoas consigam, de certa forma, se prepararem para um futuro através de ações simples no dia a dia. Investir não é uma tarefa difícil. Tem muitas coisas que o pessoal coloca nas redes sociais e nos treinamentos que são extremamente complexas, que não são necessárias. Muito do sucesso financeiro vem pelas virtudes cardeais. Muita prudência, muita fortaleza, muita justiça. São pilares que a gente vê como principais na formação de uma saúde financeira do investidor. Meus caros, além desse conteúdo, também nós preparamos um vídeo especial para vocês sobre qual será o futuro geopolítico do Brasil, pelo menos nos próximos 12 meses. Temos aqui uma análise especial feita já na semana passada e você pode acessar aqui no card ou também no comentário fixado, também na descrição, para você entender um pouco mais sobre o que reserva para o Brasil nas relações diplomáticas, que na maioria das vezes no governo do PT dá o tom do que será o direcionamento da política interna nas relações com os nossos vizinhos, financiamentos, empréstimos, leis que serão aprovadas aqui e como isso afeta você diretamente na sua vida pessoal, da sua família e dos seus entes queridos. Então, acesse esse vídeo para você também ficar aí com muito mais informação e preparado para o que vem pela frente. Eu sou Paulo Henrique Araújo, eu vou ficando por aqui, lembrando sempre, como sempre fazemos aqui em todos os nossos programas, fé, oração, joelho no chão e Santo Terço sempre à mão. Fiquem todos com Deus, meus amigos, um forte abraço e até a próxima. Tchau, tchau.